Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da Escola Online Baobá. Esse canal aqui é um canal dedicado para conscientização racial, autoconhecimento e liderança pessoal de afrodescendentes. Eu sou a Suelma Paurá, idealizadora desse projeto e também a professora mediadora dos conteúdos que irão chegar aqui no canal. E eu quero contar um pouquinho dessa ideia, de onde surgiu, por que surgiu, a história da escola online Baobá. Primeiramente, eu quero que você entenda, que você saiba o que significa Baobá. Baobá é uma árvore africana que também é encontrada em algumas regiões da Austrália, mas na sua maioria, predominação, ela é uma árvore africana. E essa árvore tem um significado de ancestralidade, sabedoria, resistência, porque é uma árvore muito grande, muito majestosa e por isso ela é conhecida como a árvore da vida em solo africano. E pensando nisso, eu resolvi trazer então esse nome para a nossa escola, lembrando qual é a essência, qual é a ideia, qual é a missão da escola Baobá. Eu sou uma mulher de 41 anos de idade, atualmente imigrante, moro aqui na Alemanha e que há poucos meses me descobri realmente como uma pessoa negra. Apesar de ser uma mulher com curso universitário, uma mulher que estuda, que lê muito, mas ainda assim eu não tinha essa ideia real do que era ser uma pessoa preta. Até junho desse ano, que foi quando eu fiz a minha visita ao Benin. Visitar o Benin, para mim, foi fazer uma reconexão com a minha ancestralidade. Uma conexão tão forte, mas tão forte que ali naquele país, naqueles dias que eu passei ali, eu realmente olhei para quem eu era. Não para quem disseram que eu era. E isso faz muita diferença, porque eu sou uma mulher que, como eu falei, eu estudo, leio muito, eu sou terapeuta, eu sou coach, então eu sou aquela pessoa que fala das energias, da lei da atração, sobre mentalidade, desbloquear crenças e tudo mais. Leio muito autores que falam sobre desenvolvimento pessoal, como Tony Robbins, Bob Proctor e assim por diante. Já fiz milhares de cursos, milhares de formações, trabalho nessa área e aplicando tudo esse conceito na minha vida, na vida das minhas clientes. Mas eu me via completamente separada como uma pessoa normal, igual as outras pessoas, igual as pessoas brancas, por exemplo. Porque eu acredito que nós somos todos a mesma cor, nós somos irmãos de alma, todos nós que estamos aqui. E assim eu vivi essa filosofia, sem entender ou sem trazer em consideração o quê? Que o mundo lá fora de tudo isso que eu conheço, toda essa temática, esse olhar espiritual para a pessoa e tudo mais, o mundo lá fora é material, a gente vive um mundo físico. E nesse mundo material, nesse mundo físico, eu tenho uma outra imagem. As pessoas me veem diferente, mesmo que eu possa fazer a melhor técnica de mentalidade, de destrave de mente e disso, daquilo. Sim, surge efeito, porque a minha vida mudou depois desse conceito. Mas mesmo assim, quando eu coloco meu pé lá fora, eu sou uma mulher negra. Mesmo assim, quando eu gravo uns stories, quando eu faço um vídeo, a primeira coisa que as pessoas veem é a imagem de uma pessoa negra. E nesse momento se faz ali então uma série de julgamentos que ocorre de maneira muito rápida, que a própria pessoa nem sabe que está acontecendo, de maneira completamente automática. Se vê as ideias todas que estão guardadas no subconsciente e no inconsciente daquela pessoa. E aí então ela toma a decisão de como ela vai agir, como ela vai reagir perante a minha figura, perante a minha pessoa. E ignorar isso é realmente dar um tiro no pé. Foi isso que eu fiz durante todo esse tempo, ignorando essa questão racial da minha pessoa. Então eu sempre falei, nossa, eu sei que eu sou preta, eu sei que eu sou negra. Olha aqui, meu cabelo natural, fiz o Big Shop, cortei, agora assumo meu cabelo natural. Mas será realmente que eu sabia o que era ser negra? Até eu fazer uma autoobservação geral da minha vida, das minhas escolhas de uma maneira geral. Então eu parei para pensar
por que que eu escolhia determinado tipo de roupa, por que que eu escolhia determinado tipo de música, determinado tipo de filme, de livro, de conteúdo, de tudo. E um dia eu fui observar as minhas pastas do Pinterest, que quem não conhece esse aplicativo. Eu então fazendo ali então uma curadoria, por exemplo, para o ensaio fotográfico que eu fiz já uma época, sobre moda, como se vestir e tal, que eu percebi que todas as referências que eu escolhia eram de pessoas brancas, eram de mulheres brancas. E por que que eu fazia essa escolha? Eu não sei, era uma escolha totalmente inconsciente, porque em algum lugar da minha mente eu acreditava que dali era mais bonito, era melhor, eu nem me levava, então o aplicativo mostrava ali e eu aceitava e não fazia mais perguntas, nem questionamentos, nem nada. Então eu comecei a trazer todo esse questionamento para minha vida, comecei a observar também, inclusive as minhas clientes, então eu tenho clientes de todo tipo, branca, negra, todos os tipos, mas eu comecei a observar os desafios que as minhas clientes brancas trazem e os desafios que as minhas clientes afrodescendentes trazem para mim. E eu mapeei que esse grupo aqui, ele traz geralmente desafios muito parecidos, que também são um pouco diferentes dos desafios desse outro grupo aqui. E começar a observar tudo isso me fez acreditar que, ok, além de todo esse conceito de ressignificação de crença, de trabalho de autoconhecimento, terapia, cura emocional, nós temos aqui uma questão que ela é racial. E não dá para ignorar. Tentar ignorar, tentar dizer que nós somos todos iguais e viver como se nós fôssemos todos iguais, não olhar porque realmente é mais poderoso, que é justamente as nossas raízes, que é justamente a nossa ancestralidade, que é justamente da onde que cada um veio. Porque quando eu entendo da onde que eu vim de verdade, não da onde me disseram nos livros ali contados na escola, quando eu sei realmente quem eu sou, a minha origem, e não um nome que foi batizado algum antepassado meu e que arrancaram toda a história dele, tudo dele, ali começou então a criar-se uma nova identidade daquela pessoa, como se fosse possível fazer esse apagamento e depois levado isso adiante até os dias de hoje, e aí você então não sabe quem você é. E eu comecei a fazer então uma autoobservação de uma maneira mais coletiva. E a conclusão é o seguinte: a maioria dos brasileiros, que são, é quase 50% já, tá, gente? De afrodescendentes, de pessoas que são consideradas negras no Brasil. E aí a gente inclui pardos, pessoas mais retintas, pessoas mais claras, toda essa galera. É quase 50% da população brasileira. E que você percebe que a pessoa não sabe de onde que veio. Eu sou brasileiro. Mas quem é brasileiro? Ainda existe um ditado que fala: qualquer pessoa pode ser brasileira. Exatamente, qualquer pessoa. Então você vira uma pessoa qualquer. Nós não somos qualquer um. Nós temos uma história, nós temos uma descendência, nós temos uma origem. E essa origem não é a que foi contada na escola. Eu não sou somente descendente de pessoas que foram escravizadas. Antes dessas pessoas serem escravizadas, elas eram pessoas que tinham dignidade, que tinham história, cultura, beleza, riqueza nos países delas de origem. E quando a gente não faz o resgate dessa ancestralidade, você não sabe quem é você. E pode ser sim que você faça muito Ho'oponopono, que você acredite na lei da atração, meditação, palavra de afirmação, terapia, bababá. Eu tenho se livrado de muitas coisas na sua vida, limpado muita crença. Mas enquanto você não faz essa viagem, não faz esse reconhecimento, a gente ainda fica carregando crenças que estão muito além da primeira infância. Crenças essas, dores, traumas esses que são geracionais. Como a epigenética hoje já esclarece, que nós carregamos traumas emocionais de até 7 gerações antes de nós. Isso significa, faz as contas, 7 gerações. Quantos anos foi atrás? E é isso, e pensar nisso é entender, ok, então eu preciso fazer essa reconexão. Eu preciso
me conectar além de pai e de mãe, além da criança interior, além dessa primeira infância e ir um pouco mais além. Porque ir nesse mais além me revela realmente a realidade, a verdade. E deusas, de verdade, falando aqui deusas e deuses, porque é assim que eu chamo a minha comunidade lá dentro do Instagram. É muito importante que a gente faça esse caminho de volta, esse caminho de volta para as origens, para que a gente tenha forças realmente para crescer, ascender de maneira como deve. Porque o que eu vejo hoje é uma ascensão afrodescendente, mas pautado numa falta muito grande de não merecimento, de culpa, de crença de sacrifício e de dor. Uma sensação muito pesada de ter que crescer e deixar os outros para trás. Um não merecimento muito grande de estar vivendo certas coisas. Uma crença do sacrifício, de que tudo tem que ser com muito sacrifício para poder ter. E um problema muito grande para descansar, principalmente as mulheres. Mas se eu não descanso, se eu não tenho prazer, se eu não estou bem realmente, eu não consigo desenvolver, eu não consigo ter uma mente criativa. A mente que cria, a mente que traz algo singular para o mundo. A mente é essa que libera todo o seu potencial. Então imagine você liberando tudo isso, o quanto que você não poderia se transformar na sua vida, transformar a vida dos outros, é transformar a coletividade. Pensar de uma maneira macro, no coletivo. E a escola online Baobá veio para isso. É unir conhecimento racial, letramento racial, consciência racial e também esse outro lado aqui, onde a gente vai falar sobre autoconhecimento, sobre cura e sobre ascensão. E mais uma ascensão pautada realmente no merecimento natural que você já tem a partir do momento que você nasceu, sem precisar fazer nada. E não essa ascensão pautada na dor, pautada nesses questionamentos que acompanham quando o negro, quando o preto começa a crescer. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada se você ficou até aqui. Eu vou trazer muitos outros conteúdos. Siga também lá no Instagram, no TikTok, é o mesmo nome, mesmo arroba aqui da escola, Escola Online Baobá. E eu vou trazer semanalmente vídeos, aulas com conteúdos falando tanto dessa expansão, dessa consciência racial, do que é ser preto, do que é ser negro, dessa história, mas também conteúdos de terapêuticos, de cura, de liberação de crença, para que você cresça e cresça muito. Porque assim como o baobá, que é a árvore da vida, esse lugar aqui é um lugar de vida e vida em abundância, para que você possa ter vida e vida em abundância. Então, muito obrigada por você ficar até aqui e eu te espero nos próximos vídeos.